Sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, programa realizado pela TV UNAERP em parceria com o curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar de um tema bastante atual, que é a reforma trabalhista. Convidamos o professor, advogado, escritor, Dr. Marcelo Braghini. Muito obrigado pela sua permanência nos nossos estúdios aqui hoje para nos brindar sobre algum assunto de suma importância, doutor. Eu tenho a agradecer a oportunidade da TV UNAERP e sua, João. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Essa reforma entra em vigor quando? Ela entra em vigor, ela teve um período de vacatio legis de 120 dias e entra em vigor, suas disposições serão aplicadas a partir do dia 11/11 de 2017. Ou seja, temos um pequeno período aí. Começo de novembro. Comecinho de novembro já temos uma nova legislação social, uma nova legislação trabalhista no Brasil. Antes de começar, para a gente saber por dentro do que refere ou os principais pontos dela, a gente tem visto muito na internet, nas mídias sociais, que os juízes não vão aplicar essa reforma. O que significa isso? Na verdade, a gente tem um pequeno problema. Não houve um consenso, de todas as instituições a respeito da amplitude, dos principais pontos da reforma. Quando nós falamos numa reforma aprovada pelo Congresso Nacional, nós temos uma lei, uma norma prescritiva de condutas. E essa norma depende necessariamente de interpretação. Cabe à magistratura, cabe aos juízes do trabalho, interpretar e extrair realmente o verdadeiro sentido da regra. Então, nós temos uma modificação. Essa modificação vai implantar novos paradigmas, novos limites. Mudança drástica. Ela é. E, obviamente, por esse motivo, haverá um controle. Então, nós temos aí nosso sistema de freios e contrapesos. Como é um poder o legislativo que cria uma regra, existe um outro poder, que é o poder judiciário. E ele vai buscar a interpretação. Então, eu não acredito que é uma regra que não vai valer, obviamente, até porque ela tem um impacto social muito grande. Ela não pode deixar, eu não posso reconhecer uma inconstitucionalidade muito grande e deixar de aplicá-la. Mas, de qualquer forma, alguns pontos críticos, talvez, haverá uma relativização através da interpretação, algo que é possível de uma forma bastante tranquila, que é feito em qualquer um dos outros ramos do direito. Não vejo problema. E essa já falou de um tema que acho que é um dos principais pontos dessa mudança. O impacto, qual que é o impacto que ela vai fazer na sociedade? O impacto é muito grande, Então, se a gente pensa em legislação trabalhista, nós estamos falando de uma legislação da era Vargas, 1943, e de lá para cá nós tivemos a questão social e econômica, uma evolução muito grande na sociedade. Então, sempre houve a necessidade da modernização. Então, isso é inegável. Então, isso não há outra alternativa. Então, nós acompanhamos aí, por exemplo, o presidente da França, Emmanuel Macron, está implantando essa mesma alteração na França, que já foi o berço da proteção do direito do trabalho. Então, acho que essas mudanças, inclusive as mudanças tecnológicas aí de uma quarta revolução industrial, inegavelmente gera um novo patamar. E dentro dessa ideia do principal impacto, a gente já vinha discutindo isso há muito tempo. Então, a partir de 2014, nós tivemos uma decisão, um leading case, uma decisão muito importante do STF, que deu uma legitimidade para esse novo movimento. Então, é um novo movimento de relativizar aquela hipossuficiência do trabalhador e devolver à própria sociedade civil espaços públicos, espaços privados, para que a gente possa ter a criação das regras trabalhistas. Então, há uma alteração muito impactante, que é o quê? A possibilidade de negociação coletiva, e essa norma negociada vem a prevalecer aquela regra que sempre foi garantida pelo Estado, num processo de hipertrofia, muita legislação, e um viés muito claro de paternalismo da figura do trabalhador. Então, isso é negável, essa alteração que a gente vai sentir. Como que ficou nessa reforma, professor, a questão da arbitragem? Que já vinha se discutido antes, Sim. A arbitragem é outro processo, Então, a gente vê algumas decisões recentes do STF. O STF diz o seguinte: a arbitragem é um caminho inexorável, é uma tendência no mundo todo. Sem volta. Então, se a gente pegar há um ano e pouco atrás, nós sabemos que o novo CPC trouxe uma nova vertente dessa ideia de meios alternativos de solução de qualquer tipo de conflito. A Justiça do Trabalho sempre foi na frente disso, Começou com a própria conciliação, Sim. O espírito conciliatório começou dentro da Justiça do Trabalho. Dentro, as comissões de conciliação prévia, tentando tirar isso dessa estrutura institucional da Justiça do Trabalho. Só que o grande problema da arbitragem foi aquela ideia, daquela teoria da hipossuficiência, de que o trabalhador não poderia renunciar a direitos. Só que agora, nós
percebemos uma diretriz muito clara de que haverá uma dissociação de dois tipos de trabalhadores. Então, aquele trabalhador hoje que tem uma renda superior a 2 vezes o piso da Previdência Social e também tem aí diploma universitário, através de uma pactuação por escrito, né, de uma cláusula compromissória nesse sentido, haverá a possibilidade daquele contrato ser submetido ao juízo arbitral. Correto. E quando nós falamos em arbitragem, muda alguma coisa com o sistema pela reforma, que já vinha sendo feita pela Justiça Estadual? Ou permanece... Não, a arbitragem, nós temos a legislação, se não me engano, a Lei 9.307, né, de 96, acho que me engano, assim, essa é a legislação, então apenas é uma autorização, é essa a regência, só que agora agora há um permissivo legal para que nós possamos utilizar no objeto do contrato, que não tinha antes. E se nós percebemos, independente de qualquer requisito, né, aqui há uma preocupação até dessa quebra de isonomia, por estabelecer um requisito econômico para a admissão da arbitragem, mas se nós percebermos as decisões reiteradas do Tribunal Superior do Trabalho ao longo dos anos, nós sabemos que houve sempre uma posição refratária à adoção da arbitragem neste âmbito do contrato de trabalho, até porque há uma assimetria muito grande, né? Assimetria econômica entre trabalhador e empregador. E a jurisdição voluntária? Que é outro assunto que muito tem se discutido nas redes sociais. Sim, é inegável, a gente já vem de reforma do Judiciário de 2004, né, a emenda constitucional de 45, é inegável que o Judiciário hoje como a única forma de composição de conflitos, está falido, né? Então, assim, há uma morosidade muito grande e a própria Justiça do Trabalho, ao longo do tempo, já não consegue mais absorver essa quantidade imensa de conflitos, especialmente dessa crise financeira que nós temos vivenciado aí pelo menos nos últimos 2 anos, né? O que eu acho interessante da jurisdição voluntária é dizer o seguinte: nós temos um meio alternativo. Até porque, se a gente fala em jurisdição voluntária sobre o aspecto processual, a reforma não acompanhou no aspecto material. Então, hoje, existe um tipo de trabalhador... O processo andou mais rápido que o direito material. Que o direito material, porque hoje a gente continua naquela dicotomia entre trabalhador superordinário e autônomo. E nós temos um trabalhador aí por meio, que a gente já discutiu muito isso a respeito até do Uber, que esse trabalhador não é nem tanto subordinado e também não é um autônomo. Então, a jurisdição voluntária, dentro dessa possibilidade de uma transação extrajudicial de direitos e a possibilidade disso ganhar força de coisa julgada pela jurisdição trabalhista, é algo interessante, porque a gente teria aí um modelo alternativo à reclamação trabalhista tradicional, que continua valendo da mesma forma, para que a gente pudesse pôr fim a solução desses conflitos, independentemente de se tratar de aplicação de texto de lei, de CLT. Então, a possibilidade apenas de pôr fim ao conflito a partir do interesse das partes. Essa reforma mexe mais, repetindo, a relação processual ou a própria CLT no seu direito material? Os dois. Os dois. O impacto material é muito grande. E nós temos, eu diria que existiria 2 grandes pontos. Essa ampliação do negociado sobre o legislado e uma ideia nova de jurisdição, né, judicialização com risco também. Certo. Então há um impacto muito grande no aspecto processual. Então eu acho que nós estamos direito material e processual caminhando lado a lado, né, para que a gente possa ter essa simbiose entre essas 2 vertentes indispensáveis para pôr fim a um conflito trabalhista. A máquina do judiciário, quer ser estadual ou federal, muito morosa. Essa reforma mexe alguma coisa nisso? Qual é a sua visão de questão de procedimental, de tempo de demanda? Sim, assim, o que nós temos, a gente tem algo muito peculiar, que foi a grande demanda em virtude da reforma. Acredito que, ao passar essa questão da possibilidade do risco, honorários advocatícios, eu acredito que em algum tempo, né, nós vamos ter de uma forma um pouco mais clara, uma composição disso tudo. Então eu acredito que possa vir a reduzir esse tempo de espera. Mas também não acredito muito nisso, porque nós sabemos que a implantação do processo eletrônico veio nesse sentido e não foi o que aconteceu, pelo menos o que a gente sente no dia a dia da Justiça do Trabalho. O processo eletrônico hoje continua funcionando às mil maravilhas. Normalmente. E a reforma incentiva, cria outros mecanismos
cobre algumas lacunas que faltavam? Sim. Por exemplo, a empresa, quando ela é acionada em outro estado da federação, a possibilidade de apresentar uma exceção de incompetência de foro sem a necessidade de um deslocamento, de um custo financeiro, para ter que comparecer a uma audiência. Isso era muito comum, às vezes de uma forma, até uma má-fé. A pessoa trabalhava, por exemplo, numa cidade de São Paulo, entrava com a ação, demandava a empresa em algum estado do Nordeste para dificultar o exercício de defesa e reconhecer, por exemplo, uma revelia da empresa. Então já tem uma sistemática que, na minha opinião, já vinha com o novo CPC, nessa compatibilidade do novo CPC com o processo de trabalho, mas agora fica muito claro. Então agora está muito claro porque está no texto da própria Constituição. Algum conflito entre o novo Código de Processo Civil e essa reforma trabalhista na parte processual? Não vejo isso. Eu vejo que a relação entre processo de trabalho e processo civil depende de um juízo de valor, né? Se há ou não compatibilidade, se há ou não lacuna. Então, por exemplo, na redistribuição do ônus da prova, né, nós tivemos vários pontos que avançaram no processo, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que avançou no novo CPC e que o mesmo texto foi reproduzido na CLT. Qual o efeito? Marcelo, mas já não era aplicado lá atrás? Sim, mas agora eu não tenho juízo de valor mais, se é ou não compatível. A partir do momento que eu pego esse instituto de processo civil, faço a transposição dele para o texto da CLT, não há mais dúvida quanto à compatibilidade destes institutos processuais com a dinâmica do processo de trabalho. A mudança do Código de Processo Civil, do recente, ele diminui algumas peças processuais, principalmente alguns recursos. A reforma faz a mesma coisa ou não? Não. Na parte recursal, não vejo. Manteve todas aquela estrutura. Algumas pequenas coisas, né, com relação quais são as entidades que podem ou que estariam isentas do depósito recursal, alguns pontos, mas estruturalmente eu não vejo. O único ponto, aí ele seria estrutural, a questão relacionada ao incidente de uniformização de jurisprudência. Nós já tínhamos aí uma lei recente, 13.015 de 2014, que trouxe esse incidente, e ele seria um paradigma, por exemplo, para recursos de revista. A lei da reforma revogou esse artigo 896, parágrafo 6º da CLT. Só que tem a doutrina, acho que de uma forma meio que geral, diz que o novo marco jurídico dos precedentes do CPC, que é o 926 e 927, supriria a ausência desse texto. Então a gente vai depender muito de regimento interno, vamos depender muito de como o judiciário venha se comportar quanto a esse ponto. Se o incidente de uniformização realmente está fora do sistema ou se o incidente, independente da revogação, continua tendo suporte de validade no próprio CPC. Aquela questão da má-fé, de recursos apenas protelatórios, veio para essa reforma? Veio também. Ou vai ser aplicado o Código de Processo Civil? Veio também. A mesma sistemática do CPC entra para dentro da CLT. Eu diria para você que isso tem um impacto, né? Um impacto e um significado muito grande. Inegável que sempre a aplicação existiria, né? Mas a partir do momento que está na CLT, ou seja, qualquer um dos atores processuais deve atuar com lealdade, seja empregador, seja empregado, sob pena da aplicação da penalidade. Então, se seguir o sistema do novo Código de Processo Civil, vai ser aplicado tranquilamente dentro da nossa reforma. Porque agora o texto estará porque antes CLT. Não tinha também, né? Antes não tinha, apenas aplicação subsidiária. Aqueles conversas que nós sempre ouvimos, né? A Justiça do Trabalho, ela protege o empregador. Essa reforma faz alguma mudança, o empregado? Essa reforma mexe com essa estrutura ou nunca teve isso? Eu não acredito nessa... Eu que acompanho, sou advogado há pelo menos há 15 anos, eu acredito que a Justiça do Trabalho mudou muito. Então essa história de há uma proteção do trabalhador, eu não acredito uma proteção sob uma perspectiva subjetiva do próprio juiz. Existe, obviamente, algumas regras que procuram, né, equilibrar essas relações, seja no campo material ou processual. Então isso sempre existiu. Hoje, o que se desenha? Uma modernização. Para alguns, modernização de lei. Para outros, precarização de direitos do trabalhador. Então eu acho que essas reformas, de um modo geral, vêm para tentar um equilíbrio. Agora, o que causa muita preocupação, acho que na advocacia trabalhista como um todo, é a questão da sucumbência, né? A sucumbência seja para honorários periciais, seja como sucumbência para honorários advocatícios. Isso pode gerar um impacto até de ordem constitucional, que é o acesso do trabalhador à justiça. Então, de uma forma bem tranquila, isso se impõe como um obstáculo
até mesmo porque nós já temos uma ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República, a 5766, se eu não me engano, que já está tratando desse aspecto, até porque a justiça gratuita é um direito fundamental do trabalhador, que está lá no artigo 5º, 74 da Constituição Federal. No livro que o senhor lançou recente, qual que é o ponto central dele? A ideia, eu até trouxe um exemplar aqui para o professor, a ideia central é debater esse grande ponto da flexibilização, né? Então, o que acontece muito hoje? Até recentemente o que aconteceu nos Estados Unidos, né, e talvez seja o mote da campanha do presidente Donald Trump, a ideia da desindustrialização. Então, essa ideia de flexibilização é algo que ocorre no mundo todo. Então, é um impacto muito grande. Então, eu tento tratar, né, de forma relativamente aprofundada a questão da flexibilização. Não é um tema novo, então se a gente pega alguns autores clássicos, como Luiz Carlos Robortella, ele tem um livro de 94 em que ele fala do moderno direito do trabalho, que ele está tratando disso. Ou seja, nós levamos tanto tempo discutindo isso na academia, discutindo isso na doutrina, e temos agora, nesse momento de crise econômica, temos agora essa mudança de paradigma. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso estúdio. Fica o nosso convite para o senhor retornar à nossa casa para trazer outro assunto sobre essa reforma. Maravilha. Fico à disposição. E a você, meu telespectador, muito obrigado pela sua atenção. Renovo o nosso convite para o nosso novo encontro de um assunto altamente importante para a sociedade. Fique com Deus.